Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. A nossa equipe hoje viajou até o sítio arqueológico de Berseba, ou Beersheba, onde importantes eventos da Bíblia tiveram lugar. Você tem relação de Beersheba com Abraão, com a monarquia de Israel e muito mais. Portanto, não sai daí porque Evidências está só começando. De volta com o programa Evidências e tem muita informação importante para você hoje aqui de Berseba, Israel. Mas antes de começar o assunto de hoje, eu não posso deixar de oferecer para você inteiramente grátis um presente da família Novo Tempo e dos Anjos da Esperança para você e sua família. Estou falando do Guia de Estudos Evidências, onde há muitos assuntos importantes relacionados à teologia, à fé, filosofia e muito mais. E você pode adquirir gratuitamente essa revista e ela chegará para você em qualquer parte do Brasil. Basta ligar para a gente, 0 operadora 12 21 27 3121 ou pelo site biblia.com.br. Você também pode acionar o QR Code que está aí no seu vídeo ou mandar uma mensagem aqui pelo nosso WhatsApp, que também aparece na sua tela. Será um prazer enviar esse guia de estudos para você. Aliás, a Escola Bíblica Novo Tempo é a maior do mundo, com o maior número de alunos matriculados. Mas ainda há espaço para você também. Faça parte dessa família. Nós esperamos o seu contato. Normalmente, quando queremos nos referir ao território nacional brasileiro de maneira completa, a gente fala, isto foi do Oiapoque ao Chuí, ou seja, do extremo norte do país ao extremo sul. Na época bíblica, eles usavam outros pontos de referência. Quer ver? Eu vou ler aqui para você o que está em Juízes, capítulo 20, versículo 1. Acompanhe comigo. Todos os filhos de Israel, desde Dan até Berseba, bem como da terra de Gileade, desde Dan até Berseba. Dan é o que está ao norte da terra prometida, da terra de Canaã. E Berseba é o que está aqui ao sul, ao deserto do Negev. Ou seja, nós estamos na parte sul da Terra Prometida. E aqui esse sítio arqueológico onde nós teremos o programa de hoje é justamente o sítio de Berseba, ou como eles preferem falar em hebraico, Beersheba. Daqui a pouquinho você saberá o significado desse nome, por que esse nome foi aplicado a esse local e qual a relação dele com a Bíblia Sagrada. Na verdade, muitas coisas aconteceram aqui em Berseba. Só para você ter uma noção, foi para cá que vieram os dois filhos rebeldes de Samuel. Foi aqui também que Abraão fez um pacto com o rei dos filisteus. Foi também em Berseba que muitos eventos ocorreram na época da monarquia de Israel. Falando em monarquia de Israel, nós também temos indícios bíblicos, eu vou ler várias passagens para vocês, que Berseba foi, infelizmente, um centro de idolatria. E você sabe de 3 reformas religiosas importantes que foram feitas em Israel. Houve a reforma de Josias, a reforma de Ezequias, ambas em Judá, e a reforma de Jeú em Israel. Essas reformas todas têm em ponto comum um monarca que via o povo entrando em apostasia, em quebra da aliança e queria fazer com que o povo voltasse à adoração do Deus vivo, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, abandonasse os ídolos, abandonasse a religião e a cultura pagã que tanto os contaminava. E numa dessas reformas, estamos falando especificamente da reforma do rei Ezequias, a Bíblia fala que no 8º século a.C., ele mandou destruir todos os altares pagãos que estavam espalhados nas mais diferentes cidades de Judá. E aqui eu tenho uma réplica de um altar pagão daquela época. Você sabe que o altar é pagão por algum diferencial que havia entre esses altares e os altares bíblicos. O diferencial seria o seguinte: quando Deus mandava o povo de Israel
fazer um altar, ele mandava que esse altar fosse feito de pedras brutas, não de pedras lavradas, isto é, polidas, como você está vendo aqui. E esse altar é de pedras polidas, então tudo indica que seria um altar pagão. O original desse altar hoje está no Museu de Israel, e o que eles encontraram aqui foram apenas partes dele que hoje foram recuperadas e estão lá no museu. Eu tenho aqui comigo uma réplica de um desses altares pagãos que foi encontrado aqui em Beersheba. Hoje ele está restaurado e está no Museu de Israel. Nós já fizemos um programa Evidências lá e você pode acompanhar no canal do YouTube. Agora aqui nós colocamos uma réplica apenas para que as pessoas que visitem o Parque Nacional ou o Sítio Arqueológico de Beersheba possam ter uma noção como foi aquele altar que eles encontraram aqui. Você pode perguntar, Rodrigo, como é que você sabe que esse era um altar pagão? Muito bem, de acordo com a ordem que Deus deu a Moisés no capítulo 20 de Êxodo, verso 25, os altares de Deus deveriam ser de pedras brutas. Quer ver? Preste atenção na sua Bíblia, eu vou ler para você. Se vocês fizerem um altar de pedras para mim, não o façam de pedras lavradas, pois se fizerem uso de ferramentas, vocês terão profanado o altar. Percebeu a ordem de Deus? Pedras lavradas são justamente essas pedras que são cortadas, polidas, ou seja, que você usa a ferramenta. Deus disse que os hebreus deveriam fazer para ele um altar de pedras brutas, isto é, como ela estava em natura, e não assim, completamente talhadas. Portanto, se esse altar está dessa forma, significa que ele não era um altar como Deus mandou construir, mas um altar pagão, que estava aqui em Beersheba na época da monarquia de Israel. Estou falando do 8º século antes de Cristo. Agora, o curioso que você vê é que o altar ele imita os altares bíblicos, porque ele tem 4 pontas, como você vê, esses 4 cantos aqui. O animal era morto e o seu corpo era queimado aqui em cima, oferecendo um sacrifício. Dessa vez não para Deus, porém para os ídolos do paganismo. Agora, o interessante é que quando os arqueólogos começaram a escavar Beersheba, eles não encontraram o altar destruído, mas ele estava, de certa forma, desmontado e enterrado. Você vê que ele tem várias peças que você pode desmontar e enterrar. Seria esta uma indicação de que o povo tinha a intenção de reconstruir o altar depois que passasse a reforma? Provavelmente. Não podemos afirmar, mas é interessante que ao invés de destruir o altar conforme o decreto do rei Ezequias, eles simplesmente resolveram desmontá-lo e enterrá-lo. Quem sabe queriam dar um jeitinho para que quando os emissários do rei fossem embora ou mesmo o rei morresse, eles voltassem a adorar os velhos ídolos que a reforma estava proibindo. Em outras palavras, a idolatria sempre foi o calcanhar de Aquiles do antigo Israel e talvez é o calcanhar de Aquiles de muitos de nós que vivemos hoje em dia. No altar original que está no Museu de Israel, você tem uma das pedras que tem um símbolo duplo que parecem 2 serpentes. E alguns arqueólogos colocam a posição ou a hipótese que essas 2 serpentes desenhadas na base do altar talvez seria uma referência a Neustã. Você já ouviu falar na Neustã? A Neustã seria aquela serpente de bronze que Moisés ergueu no deserto quando o povo era picado por cobras e Deus operou miraculosamente a cura do povo. Eles guardaram essa serpente de bronze. Porém, com o passar dos anos, ela se tornou também um objeto de idolatria e o rei Ezequias teve de mandar destruí-la porque o povo estava se encaminhando para a idolatria através dessa serpente. Bom, mas esta é apenas a introdução da história, ou melhor, para continuar a descobrir os relatos bíblicos relacionados a Beersheba, nós temos que voltar à época do bronze, quando Abraão esteve aqui. Na verdade, a Beersheba que você vai ver é muito da época da monarquia. E eu tenho um arqueólogo que estará comigo hoje aqui, eu vou apresentá-lo a vocês daqui a pouquinho, e ele vai me ajudar nesse passeio histórico pelas ruínas de Beersheba. Então, vem comigo. Para tornar esse passeio arqueológico mais didático para você entender em casa, eu preciso primeiro explicar algumas nomenclaturas que talvez você vai ouvir durante o programa. Os arqueólogos, pelo menos que trabalham com arqueologia aqui da Terra Santa ou do Levante, olha esses nomes, o Levante, ou Terra Santa, ou Canaã, ou Terra de Israel, estamos falando da mesma região geográfica. Eles usam uma nomenclatura para datar os períodos.
É claro que é uma nomenclatura para cunho acadêmico, mas ela tem o seu valor. Quando o ser humano viveu primeiramente aqui, ele usava muito instrumentos de pedra. Então nós chamamos esse período de período lítico, ou a chamada Idade das Pedras. Aí você tem o período lítico dividido em várias partes. Você tem o período epipaleolítico, que é o mais antigo, você tem o mesolítico, o neolítico. Você já ouviu falar desses nomes, só que com uma nomenclatura mais popular. Você ouve falar da Idade da Pedra, Idade Polida, Idade da Pedra Lascada, é a mesma coisa. Depois, quando os seres humanos começaram a trabalhar com metal, aí nós chamamos esse período de Idade ou período Calcolítico. Depois do período Calcolítico, nós temos um outro período mais recente, que é o chamado período do Bronze, onde eles começaram agora a arte de manusear o bronze. Esse período do bronze é, de acordo com a cronologia bíblica, o período em que Abraão, Isaque e Jacó andaram pelas terras bíblicas. Foi também no período do bronze que o povo de Israel foi para o Egito. Foi no período do bronze que Moisés tirou o povo de Israel da opressão de Faraó. Foi também no período do bronze que o povo de Israel caminhou durante 40 anos no deserto. O período do bronze termina em 1200 antes da Era Comum. Aí começa um novo período que nós chamamos de período do ferro. E tanto o período do ferro como o período do bronze é dividido em bronze 1, bronze 2, bronze 3, ou ferro 1, ferro 2. Você também pode falar de bronze antigo, bronze médio, bronze recente ou bronze tardio, tá certo? São os períodos que nós dividimos. Depois do período do ferro, ainda em cronologia de arqueologia bíblica, você tem o período persa. Aí você pode datar algo do período persa. Depois do período persa, você tem o período helenístico, que é quando a cultura grega estava dominando o local. Depois do período helenístico, você tem o período romano. Depois do período romano, você tem o período bizantino, a partir do quarto século de nossa era em diante. O período bizantino é o início também da Idade Média. Então é muito comum nós falarmos aqui em Israel, olha, isso aqui é do período do ferro 2. Olha, isso aqui é do período persa. Olha, isso aqui é do período do bronze. Você compreendeu? Agora, você já sabe essa nomenclatura, eu tenho que explicar algo que você vai ver no programa de hoje. Nós ainda não temos aqui nenhum resquício arqueológico do período do bronze. Logo, eu não tenho aqui nada que me aponte a Beersheba da época dos patriarcas, da época de Abraão, Isaque e Jacó. Não temos. Aí você pode falar, mas por que não tem? Bom, um dos grandes dilemas da arqueologia é que às vezes nós temos que destruir a antiguidade para encontrar antiguidades. Eu vou explicar para você a razão disso. Imagine um bolo de aniversário. Conseguiu imaginar? A festa, todo mundo cantando parabéns. O bolo de aniversário tem várias camadas, não é isso? Glacê, chocolate, doce de leite. Pois bem, assim também acontecia com os assentamentos do passado. Imagine comigo, você tem aqui uma cidade. Aí vem a ação do tempo, terremoto, guerra, abandono, reconstrução. Essa cidade vai sendo aos poucos modificada, abandonada, destruída. Os novos moradores não chegavam com tratores e empurravam todo o entulho para construir outra cidade nova. Eles aproveitavam muitas vezes os restos, o entulho da cidade anterior e construíam por cima. Aí o mesmo processo se repete. Você tem a ação do tempo, terremoto, guerra, mudanças. Essa cidade também acaba se modificando, eles constroem uma outra por cima. Com esta série de construções sobre construções, nós vamos fazendo um verdadeiro bolo de camadas arqueológicas. Aí você sabe, o que está mais embaixo é mais antigo, o que está mais no topo é mais recente. Agora você imagina o dilema do arqueólogo. Para ele descobrir, por exemplo, algo do período do ferro 1, ele tem que, às vezes, destruir uma camada do período persa, por exemplo. Você percebeu o dilema? Por isso que a arqueologia não vai nem fazendo buracos aqui e acolá de maneira indistinta e nem escavando todo o sítio. Ela preserva algumas coisas para que nós possamos ter assentamentos de períodos mais recentes em relação à nossa época, mesmo assim que são tão antigos e importantes para a história de Israel. Portanto, o que os arqueólogos escavaram aqui foi justamente a Beersheba do período da monarquia de Israel. Mas para falar mais sobre isso, eu quero convidar um amigo que está aqui comigo, Frederico. Ele é arqueólogo, ele é do Departamento de Antiguidades de Israel. O Departamento de Antiguidades de Israel é IAA, Israel Antiquities Authority,
que seria um equivalente do IPHAN do Brasil. Então, sempre que há um sítio arqueológico, o Departamento de Antiguidades tem que dar a sua licença, a sua aprovação. Sempre que tem um novo achado, aí existe a arqueologia de resgate. Quando alguém está fazendo uma estrada, encontra um assentamento romano, por exemplo, chamam os arqueólogos, chamam o Departamento de Antiguidades. São eles também que fiscalizam roubos e contrabandos de peças arqueológicas que às vezes são vendidas fora de Israel, no mercado negro. Enfim, tem muita coisa importante envolvendo o trabalho dele e dos seus amigos. Mas hoje, Frederico, eu gostaria que você nos ajudasse aqui, explicando um pouquinho. Aliás, antes de começar a explicar aqui justamente o sítio arqueológico, que eu gosto muito das maquetes, explica um pouquinho como é que trabalha o Departamento de Antiguidades em Israel. Eu dei alguns exemplos aqui, mas o que mais que vocês fazem? O objetivo do Departamento de Antiguidades é a maior preservação das antiguidades e estudá-las. Poder mostrá-las ao público e expô-las ao público como uma ferramenta para poder preservá-las, para que as pessoas se conscientizem, queiram cuidar, queiram conhecer mais. Para fazer isso, temos que levar em conta que, por outro lado, temos o desenvolvimento das cidades e o desenvolvimento do país, que precisa crescer. E uma terra que tem tanta história e antiguidades como essa, muitas vezes temos o dilema. Algumas coisas temos que destruir ou mudar o plano. Mudar os planos porque às vezes é muito importante a quantidade de material que se tem no lugar, que é preciso mudar. Para fazer tanto uma quanto outra, a autoridade das antiguidades faz escavações. Primeiro de checagem, depois as escavações arqueológicas para poder extrair a maior quantidade de dados dos sítios arqueológicos e poder acompanhar o desenvolvimento do país. Por outro lado também, como você bem explicou, nós temos o departamento que tem como atividade contra o que é marcado como ilegal das antiguidades. Temos um departamento, como disse antes, de educação para que as pessoas se conscientizem do quão importante é. E é a isso que se dedica o Departamento de Autoridades das Antiguidades. Muito bem, você viu? E o que ele falou fica mais interessante ainda porque Israel tem em torno de 22 mil quilômetros quadrados. Ou seja, não é um país tão grande, é pouco maior do que o estado de Sergipe. E mesmo assim, 63% aproximadamente do território de Israel é deserto. Então já tem pouca parte para você construir cidades. Além disso, as cidades às vezes estão construídas em cima de antiguidades. É um dilema, você não pode agora também deixar o país de crescer por causa da antiguidade. Mas é fascinante que, a despeito disso, existe um departamento para cuidar e muita coisa é encontrada. Bom, vamos falar então de Beersheba. Essa Beersheba aqui, que nós vamos ver, ela dataria de qual período aproximadamente, qual século antes da Era Comum? Ela seria da época do ferro, como você bem explicou. E deu início no século X a.C., como um assentamento, todavia não fortificado. Não é a fortaleza que vemos hoje em dia. Era como um assentamento, que era comum em toda essa zona, que eram casas que se juntavam nascendo blocos de casas e deixando um pátio no centro. Essa era uma estratégia defensiva, porque se podia controlar a entrada e na parte de trás das casas eram como muralhas, que controlavam quem entrava e quem saía. Era defensivo e contra qualquer ataque, todavia, sem serem muralhas, porém uma formação defensiva do assentamento. E sabemos que no pátio ficavam os animais que eles tinham, que criavam. E toda a atividade de preparo dos alimentos e as atividades comerciais. Tudo acontecia nesse pátio. Agora é interessante você falar isso, eu quero até retomar um pouco a questão que eu mencionei sobre destruir antiguidades para encontrar antiguidades. Nem todos os sítios também nós encontramos as camadas muito bem colocadas, porque às vezes também ocorria o fato de que na antiguidade um sítio arqueológico podia ser destruído ou por ação militar, que alguém chegava e destruía tudo mesmo e deixava em escombros, ou às vezes porque limpavam também para construir, não com um trator moderno como nós temos hoje, mas parece que esse talvez foi o caso também de Beersheba. Os próprios construtores antigos da cidade limparam o terreno antes de fazê-la, não deixando nada para os arqueólogos encontrarem. Seria isto? Certamente. Esse assentamento pertencia ao século X a.C., que era muito rudimentar quando as pessoas começaram e chegaram a fazer parte do reino recém-chegado.
Quando séculos depois quiseram construir a cidade e fortaleza, que vamos falar daqui a pouco, que é a etapa que vem depois. Não tiveram a preocupação de preservar, se preocuparam apenas em se alojar e construir. Então, onde eles não mexeram, ficou preservado. Onde eles mexeram, foi destruído. Muitas vezes usando pedras das casas antigas para colocarem nas casas que estavam sendo construídas. Não havia uma noção de preservação. Em alguns momentos, sim, em outros não. Num programa Evidências anterior, eu falei sobre essa questão de utilizar pedras antigas em assentamentos antigos. A gente chama isso em arqueologia de segundo uso. Ou, se você quiser uma linguagem mais moderna, reciclagem. Então, a gente não se surpreende, às vezes, um exemplo, de encontrar numa casa do período romano um mármore do período grego. Como hoje as pessoas usam reciclagem, no passado também havia isso. Agora, Federico, vamos falar então da maquete, não é isso? Esta maquete aqui mostra o começo desse assentamento. Explique para nós mais ou menos o que estamos vendo aqui. Essa maquete nos mostra de forma esquematizada a cidade em seu apogeu. No século VIII a.C., 200 anos depois daquele primeiro assentamento. O que ela nos mostra é como ele está localizado na geografia. Está situado em uma pequena elevação que se sobressaía ao seu derredor. Está situada também em um terreno de terras férteis para a agricultura e para o gado. Alguns quilômetros mais ao sul, já não é tão fértil. Então, a fortaleza estava desse modo estrategicamente localizada para controlar todo esse campo. É elevada para uma melhor visão. Está ao lado de caminhos de comerciantes, vindo desde essa época da Arábia Saudita, da Jordânia, que iam para o centro do reino, para Jerusalém ou para a costa. Está situada também no ponto de vista dos caminhos estrategicamente, e nos mostra que está na bifurcação de dois riachos que ajudam a levar a água, que é a parte vital, quando se pensa na formação de um assentamento. Muito bem, vocês notem a estratégia da cidade para ter água, para ter agricultura, para ter defesa. Quantas pessoas aproximadamente poderiam morar em Beerseba nesta época? É difícil saber. Há estimativas por metros quadrados. Alguns estimam que havia cerca de 10 mil metros quadrados e que poderia abrigar algo em torno de 5 a 7 mil pessoas. Muito bem. E esta parte da água aqui, o que seria aqui? Essa parte é vital. Como veremos aqui a pouco, na outra maquete, a cidade aproveita toda a topografia. Como falamos, para ver ao seu redor, e também aproveita a presença dos riachos para receber água no inverno. Principalmente no inverno e fazer a sua reserva de água. As reservas de água são para momentos de emergências, para quando estiverem sob ataque, consigam ficar dentro da cidade por um período maior, até que a situação política mude, até que venha a ajuda do Exército Central para assim liberar a cidade. Isso é muito fantástico. Agora nós temos uma maquete um pouco maior da cidade, onde esses detalhes que o Federico falou vão ficar mais claros ainda para você. Então vamos ver essa maquete? Vamos lá. Então vamos começar a falar das portas. Por que essa porta dupla? Qual a vantagem de defesa delas? Há uma porta dupla, porque esse é o ponto mais frágil da cidade. Então, há uma porta dupla para controlar duplamente quem entra e para que no momento do cerco, quando o inimigo esteja buscando adentrar, se possa tornar mais difícil, para que não seja tão frágil, seja difícil como qualquer outro lugar da muralha. Agora vamos falar um pouquinho das muralhas aqui. Essas muralhas, elas protegiam toda a cidade e não havia outra porta, não é isso? A cidade se chama Fortaleza. Alguém do reino se sentou e olhou esse local e planejou tudo da forma como era importante para o governo. Não que as pessoas pudessem construir como quisessem, mas alguém planejou as casas, as muralhas, os portões, onde ficaria a reserva de águas. Então, era uma cidade muito bem planejada e muito importante, porque não foi encontrada uma cidade tão bem preservada como essa no reino da Judéia, porque nada se encontrou depois. Talvez por isso ela tenha sido encontrada tão preservada.
E porque se escavou quase que extensamente. Escavou quase toda a cidade. Quase que não sobra nada sem escavar. Então temos a planificação da cidade. Como bem disse, temos as muralhas que rodeiam a cidade, que está numa elevação, muito difícil de se atacar. E as ruas foram planejadas em circunferência, como as muralhas, paralelamente para dar uma resposta rápida, chegar de forma rápida ao inimigo que está tentando entrar na cidade. A cidade tem algo que também foi planejado visando a sobrevivência no caso de ataques, que são os armazéns. Ela tinha armazéns enormes para colocar ali todos os recursos alimentícios e poder aguentar por muito tempo. Era uma cidade administrativa também. Nos tempos de paz, esses armazéns recebiam como que o tributo das pessoas, dos camponeses do reino. Recebiam o tributo e daqui se levava para Jerusalém. Então, era uma cidade administrativa, que cuidava do tema econômico dos impostos e também com o tema da justiça. Se preocupavam com a justiça. Você viu que interessante? Naquela época não havia a divisão dos reinos como nós temos hoje, por exemplo, no Brasil, que você está saindo de um estado para outro e fala o seguinte, olha, bem-vindo a Minas Gerais, adeus Bahia, volte sempre, quando você cruza a divisa de um estado para o outro. A demarcação dos territórios eram feitos através de pedras de fronteira, às vezes constituindo até as leis daquele país, também por fortalezas, como esta que ele mencionou, que ficam em pontos estratégicos. Então nós temos fortaleza aqui, nós temos fortaleza em Hirbert Keiafa, e essas fortalezas ajudam os arqueólogos a mapear o tamanho do reino ao qual nós estamos referindo, porque a mesma arquitetura que você tem aqui, você vai encontrar, por exemplo, em Meguido, você vai encontrar uma arquitetura muito semelhante também em Gezer e outras cidades que estão distantes de Jerusalém, nos dando uma ideia do mapa antigo do reino de Judá e depois do reino de Israel, quando era o reino unificado dos dois. Então você nota, se um exército viesse cercar a cidade, como ele falou, nós temos um exemplo emblemático, que é quando Nabucodonosor cercou Jerusalém, a guerra funcionava justamente assim. O exército invasor chegava, cercava a cidade, e aí era uma questão de saber quem conseguiria sobreviver mais ao tempo. Se você estava dentro da cidade, com a água protegida, com armazéns de comida para você aguentar o cerco, quem estava aqui que tinha que sair para buscar suprimentos. Mas se a comida dentro da cidade acabasse, ou se eles conseguissem ter acesso à água, por isso que a água tinha que ser protegida, e jogassem veneno na água, por exemplo, ou quebrassem o fluxo de água para dentro da cidade, aí a população não tinha outra alternativa senão se render ao exército inimigo. Mas esta é apenas a parte inicial da história. Berseba ainda tem muito para nos revelar. Então, não perca o nosso próximo programa semana que vem, onde vamos continuar o nosso passeio arqueológico pelo sítio arqueológico de Telo Berseba e conhecer as relações entre esse sítio e a história da Bíblia Sagrada. Um grande abraço e até lá!